Olá, sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. Hoje vamos falar sobre a Semana da Enfermagem. E nada melhor do que convidar quem? Representantes da enfermagem do HFC Saúde. Olha que mesa cheia, que estúdio cheio de profissionais. Sejam bem-vindos. Eu vou deixar apresentar um por um aqui. Vou começar pela Mariana, que está aqui ao meu lado, a Santini. Mariana Santini, enfermeira há 6 anos, já como enfermeira. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É Mariana, né, Mariana? Isso, Mariana. E também a Mirelle Pegorim, 14 anos na profissão. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E também temos o Ivair Silvério do Prado, há 28 anos na profissão. Sim. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho dessa profissão, dessa dedicação, do amor, do cuidado quando a gente fala em enfermagem. Vai ser um bate-papo bem descontraído aqui com a gente, para a gente poder entender um pouquinho, primeiro, o que levou vocês a escolher esse caminho, né? A escolher a enfermagem. Quem começa? Não precisam brigar. Ivair, vamos lá, Ivair. Você que tem 28 anos de profissão, né? Tem direito de fala. Na verdade, assim, para mim começou por uma oportunidade. Acho que quase tudo na nossa vida aparece uma oportunidade e aí você agarra ela e vai. Então, assim, eu estava na cidade de Araras, aí eu tive a oportunidade de trabalhar no hospital. Comecei com atendente na época. Assim, a enfermagem ainda não era muito técnica, né? Aí eu comecei com atendente e aí surgiu a oportunidade de poder estudar. E aí eu falei, todo mundo está indo, acho que eu vou pegar e vou agarrar essa oportunidade e fazer enfermagem. Aí acabei fazendo, e aí, assim, fui gostando da profissão. Depois eu assim, trabalhei em Araras, e aí vim para Piracicaba, e aqui já estou praticamente 28 anos, né? Eu já vim, entrei nos fornecedores e estou até hoje. E aí foi dando certo. E aí fui trabalhando na enfermagem. Quando eu cheguei, tinha poucos enfermeiros. Até no HFC eu lembro que a gente trabalhava, tinha um enfermeiro cada período. E hoje eu vejo que a gente eu acho que mais de 200. Olha. Não sei muito bem, mas é mais ou menos esse número. E naquela época era só eu no hospital todo. E era aquela correria, porque os técnicos, eles praticamente eles davam o primeiro atendimento e depois eles acionavam o médico, acionavam o enfermeiro que estava ali trabalhando e a gente ia, né? Tanto na emergência, fazia UTI-NEL, e assim, naquele começo você não sabia tanto, não tinha tanta experiência, mas aí com o tempo você vai adquirindo também, né? E aí você vai aprendendo, se aprimorando, estudando, e aí você vai gostando, amando da profissão no dia a dia, né? Então, assim, a enfermagem para mim foi uma profissão importante, porque a gente dá valor à vida, né? A gente está ali, a gente dá valor, né, ao tempo de vida que a gente tem, as oportunidades, né? Porque você ficar doente, você vê que de repente você está com saúde e daqui a pouco você já não tem mais. Então, assim... Falo que quando a gente reclama de qualquer coisa, dá uma volta no hospital, né? Pra gente pensar antes de reclamar, né? Exatamente. Que quem vive ali, quem trabalha e vive a rotina do dia a dia ali, sabe o quanto é importante valorizar a saúde, sim, a vida, né? Sim, exatamente. E aí eu fui trabalhando, gostando, estudando, né? Acho que a profissão da saúde, ela, assim, não para no tempo, né? Você, cada dia tem um aparelho novo, uma medicação nova, e aí você tem que estar sempre atualizando. E aí relacionamento, né? Paciente, enfermagem, médico, e aí tem o seu valor, né? Quando você admite um paciente doente, ele sai ali, né, bem, curado ou tratado, resolveu ali a sua doença, aí você fica... Essa é uma satisfação para a gente, né? Uhum. A gente consegue mensurar esse resultado. Muito bom.
E muita história aí, daqui a pouco a gente vai contar algumas histórias aqui. A Mirelle também, né, Mirelle? 14 anos aí. O que pegou você e você falou, não, é na enfermagem que eu vou dedicar o meu cuidado, o meu amor, a minha profissão? O meu começou bem jovem. Eu estava no ensino médio e aí um professor de química que começou a me mostrar sobre a enfermagem. E ele começou a me apresentar a profissão. Eu queria ir para um outro lado e ele falou, não, eu acho que você está escolhendo a profissão errada. Você tem outras características de outra profissão. E ele começou a me apresentar. E aí eu fui me encantando pela enfermagem, fui estudando sobre a enfermagem e fui procurar saber. E aí, em um dia, assim, esporádico, eu fiquei sabendo que tinha uma prova numa faculdade, eu fui fazer e passei e comecei a fazer a faculdade. E aí, desde então, eu me apaixonei desde o primeiro dia. Foi, assim, amor à primeira vista. À primeira vista. Isso. Ao primeiro cuidado. Ao primeiro cuidado. Ai, que coisa boa. Desde esse início que eu fui gostando, fiz a faculdade, aí depois de um tempo comecei a trabalhar no HFC e sempre gostei muito e amo até hoje a profissão que eu escolhi. E você já pegou uma fase diferente de quando o Ivair começou, né? Uma fase diferente, Já na minha época, estava assim, naquele boom de enfermagem e que muita gente estava fazendo já tinha muitas faculdades. E aí eu fui invadindo o hospital nesse meio, nessa turma aí. Mas quando eu entrei no hospital já tinha bastante enfermeiros, não era na época que tinha menos, né? Uhum. Hoje tem muito mais, mas já tinha mais enfermagem, assim, não era tão pouco. E a Mariana, então, com 6 anos, pegou já uma outra fase, né, Mariana? Sim, eu me formei em 2017. Eu entrei no HFC fazem 6 anos, né? Mas também é mais recente que eles. Eu também entrei na enfermagem depois do ensino médio. Sempre me interessei pelas ciências biológicas, essa área. Tive a oportunidade também de entrar na enfermagem através do ProUni. Não tinha contato com a área até então, mas entrei. Durante o curso, também foi uma profissão assim, que gostei muito, que me identifiquei, que depois que também eu entrei no hospital, que a gente começa a ter a vivência, aí a gente... E hoje você trabalha na UTI? Na UTI. Já vai falar um pouquinho disso também. Acho que acho que a maior parte da minha experiência foi só em UTI. E foi uma escolha ou aconteceu de oportunidade? Aconteceu, foi uma escolha assim, e aconteceu. Na outra instituição que eu trabalhei, eu entrei na enfermaria, fiquei 6 meses. No processo interno, eu fui para a UTI e o HFC já me chamou para a UTI. Então, eu entrei no HFC também direto na UTI e onde eu estou até hoje. Mas eu também não me vejo em outro local do hospital. O Ivair também já passou por vários setores, né, Ivair? Quase todos. Na verdade, fazia bastante... Quando eu entrei em enfermaria, que é clínica geral, cirúrgica. Mas, assim, eu sempre gostei... Se você entra, falta aquela parte técnica, né? E aí, naquela ansiedade de aprender, e aprender também é prática, né? Se você não trabalhar, se você não colocar a mão ali na massa e trabalhar, você não aprende. Uhum. E aí, assim, sempre que tinha atendimento, eu sempre chegava alguma intercorrência no pronto-socorro, falava, me chama porque eu vou aprender. E, nossa, eu adorava. Então, assim, às vezes o SAMU já tocava, já chegava no hospital. Você já ouvia aquele barulho do SAMU? O pessoal já me ligava. Já chegou acidentado, às vezes 3, 4 pacientes, e aí a gente entrava na emergência, atendia. Então, assim, eu gostava, sabe? E mesmo nos setores, né? Porque na época que eu entrei, eu era muito acionado e a gente tinha muita intercorrência, né? E aí, parou uma criança na ANEL, parou um adulto na enfermaria. Aí eu ia, ambuzava, massageava, entravam os médicos. E aí, assim... isso era a rotina quase todos os dias, né? E aí você vai gostando, você vai aprendendo. Hoje você está em qual setor? Hoje eu trabalho no setor de transplante de célula-tronco. Entendi. Os pacientes de hemato, os pacientes que têm câncer de sangue. E aí as doenças que têm tratamento através do transplante de célula-tronco. Daí a nossa equipe, né, da hemato,
tem enfermeiros, psicólogos, aí a gente atua nessa área, que é uma área muito gratificante também, né? Paciente com câncer no sangue, e aí tem a oportunidade de fazer o transplante e aí conseguir um tratamento onde ele vai ter mais tempo de vida, mais anos, isso causa gratificante, é né? Poder saber que você contribuiu, né, com o seu cuidado ali. E a Mirelle também hoje está no qual setor? Eu trabalho no setor 0A de enfermaria, é setor clínico cirúrgico, mas também já passei por, acho que quase todos os setores, só não passei, acho que maternidade. Quando eu entrei no setor 2D, que é enfermaria clínico, e logo em seguida eu fui para o setor de oncologia, onde o Ivar trabalha. Então, eu fiquei lá quase 1 ano, e lá, como era próximo da emergência, eu comecei a me apaixonar pela emergência, porque tinha as emergências, e à noite, como a quantidade de enfermeiros era reduzida na época, eles me chamavam muito para ajudar. E aí eu comecei a sair do meu setor para ir ajudar na emergência, né? Então, chegava os traumas, chegava as coisas assim, um pouco mais complicadas, que demandavam um número maior de enfermeiros, então eles me chamavam. E eu comecei a ajudar, e aí 1 ano depois, ainda tive uma outra oportunidade, porque quando eu entrei no HFC, eu queria pediatria, mas não tinha vaga. E aí eu fui para a pediatria, fiquei um tempo lá, aí eles viram, não, você precisa ir para a emergência. Aí fui para a emergência, fiquei alguns anos na emergência, e aprendi muito lá, porque eu acho que o setor que você mais aprende é a emergência. Porque chega de tudo, né? Tudo, de todas as formas possíveis e inimagináveis, assim, chega na emergência. Porque depois eu falo que os setores para dentro do hospital já chega com uma outra estrutura de paciente. É um cuidado que já começou ali, né? Isso. Agora, na emergência vai iniciar, né? O pontapé inicial ali. Isso, é a forma mais cru que chega o paciente. Sim. Então, você tem que trabalhar ele ali. E aí eu fiquei um tempo na emergência, depois que eu saí da emergência, eu engravidei e aí fui para outros setores, né? Daí eles me colocaram para enfermaria de novo e agora eu amo o setor que eu tô. E eu ouvi dizer que mesmo na emergência, né? Vocês estavam me falando em off, a gente acha, né, aquela correria, né? O que a gente imagina na emergência é aquela correria, aquela loucura, né? Pra rapidez, mas a calma no momento do atendimento faz toda a diferença. Exatamente. Sim. Se a gente não tem uma tranquilidade para o atendimento, ao invés de você ajudar o paciente, ajudar a sua equipe, ajudar o médico, você atrapalha a situação e acaba, às vezes, piorando o quadro do paciente, né? Porque a equipe precisa estar alinhada. Tem que estar alinhada. Muito alinhada. Para essa assertividade, né? Isso. E principalmente na emergência não tem muito tempo, né? Você não tem tempo. Tem que ter essa calma, mas tem que ser assertivo. Exatamente. Para poder salvar vidas. Desde o procedimento mais simples, né? Que é um exemplo, puncionar o paciente, que é você pegar um acesso venoso, por exemplo, o paciente chega chocado, precisa de um acesso para tudo. Se ele chegar infartado, se ele chegar traumatizado, se ele chegar... O acesso é o primeiro. O acesso. E aí eu falo para você, se você estiver nervoso, não tiver paciência, estiver tremendo, como você vai conseguir mirar uma agulha dentro da veia? Não vai conseguir, porque você está tremendo, está nervoso. Então, assim, a calma é o essencial. E isso vem com o tempo, né? Desde que você domine o conhecimento, aí você te dá uma respirada e te dá aquela firmeza de fazer. Mas isso é só com o tempo, né? Que a gente vai adquirindo isso, né? E a Mariana, na UTI, quando a gente pensa em UTI, a gente já tem um estigma assim formado, né? Só vai para UTI quem está muito ruim mesmo, né? E, na verdade, quando a gente conhece um pouco o trabalho da UTI, nem sempre é só isso, né? Mas tem um cuidado todo intensivo ali, né? Todo especial. Sim, na verdade, todo mundo que vai para a UTI, tantos pacientes, né? Quando estão acordados, ou os familiares, eles acham que é ali o último momento, né? Que às vezes a UTI, o paciente vai para morrer. É um estigma, né? Que existe. Mas não é para isso. A UTI é para a gente monitorizar o paciente 24 horas, é uma assistência intensiva, monitorização do paciente. Então, é um cuidado a mais para o paciente, para ele sair dali e não para ele falecer. Claro que acontece, mas não é a nossa maioria dos pacientes que vão a óbito, a maioria sai da UTI.
E às vezes as pessoas que não passam por lá ou não têm essa vivência acabam não vendo nessa parte da UTI. Mas depois que os pacientes vão para a UTI, que recupera as famílias, eles vêm, todos falam. E às vezes eles nem querem ir embora da UTI, porque bem cuidado eles gostam da UTI depois. Então eles acabam criando um apego ali. Mas a gente fala, não, o tratamento continua, vai ser a mesma coisa. Mas eles têm esse receio de chegar na UTI, né? E tudo diferente, monitorização, vários pacientes. Às vezes vê cenas, vê outros pacientes entubados. Então assusta um pouco. Mas depois que eles ficam lá com a gente, eles percebem que não é aquilo que a sociedade tem, né? Esse Exatamente. estigma já, né? Essa opinião formada, Exatamente, né? essa opinião de que a UTI vai para morrer. Só quem tá muito ruim mesmo. Exatamente. Mas não é assim. A UTI é mais para o cuidado intensivo, para a monitorização 24 horas do paciente e para o paciente sair de lá bem. Vamos falar um pouquinho sobre conexão, né? Com o paciente, enfermeiro, enfermeira com o paciente, né? Esse olhar humanizado, diferente. A gente já acompanhou aqui dentro do HFC vários pacientes que fizeram questão de retornar com a família, ou o paciente, quando melhorou, retornar para agradecer, para, né, fazer uma homenagem para a equipe que cuidou. Então, porque cria um laço, cria uma conexão. Como é que é isso, gente, de conexão com o paciente? Primeiro, no meu ponto de vista, como paciente, a gente precisa ter essa conexão, que significa confiança, né? Porque eu estou entregando ali a minha vida, a minha saúde, um bem tão precioso, para que o outro cuide para mim, né? Tome conta, me ajude. Então, tem que ter esse respeito, essa conexão, essa confiança, né, gente? Como é que é isso? Como é que se constrói isso? Eu acho que a conexão é a parte mais importante da enfermagem. Esse amor, esse carinho. Eu acho que essa é a nossa base. Se a gente não tem essa conexão com o paciente, esse amor mesmo pela vida do próximo, nada se constrói na enfermagem. Então, a gente começa daí, né? E é mágico. É muito legal quando a gente tem tem esse apego, né? Com o paciente, com a família, e a gente tem esse retorno. Que essa família dá esse retorno pra gente. Às vezes, um olhar, um carinho, uma palavra que eles falam pra gente, às vezes melhora o nosso dia. A gente tá achando que tá melhorando o dia deles, né? A gente faz tudo para melhorar ali a vivência deles intra-hospitalar, porque não é fácil. Eu sou enfermeira, mas eu já fui paciente. E eu sei como que você tá ali num leito de hospital, dependendo de outra pessoa para cuidar de você, coisas que você estava habituada a fazer sozinha. E a partir daquele momento você precisa de outra pessoa. E isso não é fácil. Então, você ter uma pessoa, uma enfermeira que está ali, que entra com um sorriso, que te faz um carinho, que te atende com humanidade, com atenção, isso não tem preço. Escolher isso é maravilhoso. É muito amor mesmo, né? Eu me lembro, uma vez eu entrevistei um paciente da medula óssea que estava no transplante, que tem que ficar um tempo lá para pega, alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu perguntei para ele, né, qual era o maior sonho dele, né? E ele falou, poder ver o dia, ver a noite, que a gente tem todos os dias e a gente não valoriza. E aqui eu tô dentro de um quarto, né? Sim. E tava em reforma, então aonde ele tava ele não conseguia ver. E aí ele disse, o que eu mais quero é poder ver o sol. É poder ver, né, o sol indo, a noite chegando, com coisas tão simples. E aí eu trago para vocês, porque muitas das vezes o que a gente tem para ver ali, essa conexão, são vocês, né? Que estão ali para esse cuidado, que às vezes é a única esperança que vem de fora ali, né, para trazer esse socorro, para trazer para amenizar essa dor de repente, né? Sim. Eu lembro de um caso de um paciente que até os médicos, um paciente que estava com câncer. E aí, assim, a paciente falou, nossa, eu gostaria tanto de comer. E ela falou algo em específico, eu queria comer uma maçã. Nem se fosse para colocar na boca, mastigar e jogar. Olha. Então, assim, são coisas que, assim, a enfermagem, eu estou há muito tempo e carrego comigo algumas coisas. E uma é o valor da vida, né? Tanto a gente vê, né, entre aquele paciente que tentou tirar a sua vida e o outro lutando para conseguir a sua saúde, a sua vida. Então, assim, é muito extremo, né, você estar ali na enfermagem trabalhando.
Porque às vezes eu falo até para a equipe, falei, ó, às vezes tem momentos que parece que a gente está num teatro, porque você entra num quarto você chora, você entra no outro quarto você dá risada. Então, assim, você tem que ser, né, essa conexão com o paciente. Tem que ser Com cada igual a gente, história ali, né? Que são cada histórias história. diferentes. Então, assim, você entra ali, você fala, ó, sua medula recuperou. Aí a gente tem até uns programas que a gente desenvolve, né, uns trabalhos que você entra, aí a gente entra com um bolinho, canta parabéns, e aí a gente não dá notícia para o paciente naquele momento, e aí a gente sente aquele impacto, né? Onde o paciente ele espera, né? E às vezes a gente já entrou no quarto, o paciente falou, o médico falou assim, mas o que você quer? Eu quero que você me fale que a minha medula pegou. E Que aí, é o tempo de isolamento que eles têm que ficar, né? fica quase 30 dias em isolamento. E aí, nesse caso, o paciente fala, nossa, e o médico chegou e perguntou, o que você quer? Eu quero que você entre aqui e fale que a minha medula pegou, que eu estou curado, entendeu? E aí a gente até fez eu chamei a psicóloga, falei, vamos montar um dia, o dia que pegar a medula dele, a gente vai chegar, e aí a gente tinha uma brincadeira que a gente tirava, sabe, umas mensagens, e aí a gente ia colocar em todos os papéis, a medula pegou. Ai, que legal! Legal. E aí, assim, sabe, a gente fez. Então, assim, foi Nossa, bem... deve ter sido lindo. Nossa, foi super... Eu falo que vocês têm muita história, né? Foi muito impactante, porque aí o paciente começa a chorar, daí todo mundo, a equipe. Então, assim, é uma sensação, assim, não dá para explicar, sabe? É só sentir mesmo, né? Você vivendo. E aí o que eu falo, né? Aquele vínculo que você passa com o paciente de dias, né? Você vai se apegando, né? Porque ele vai falando da vida dele, você vai se envolvendo, e aí você cria um vínculo menor ali, você fica mais apegado, e aí tudo acaba passando para você, né? Então, Mas eu falo assim, e o se apegar mesmo, né? E quando, nem sempre, né? A gente tem perdas também, né? Como lidar com isso? Porque se cria essa relação, né? Tem pacientes que ficam 30, 60, mais dias, e às vezes, né, infelizmente não consegue sair. Como é que é lidar com isso, né? O psicológico de vocês? Olha, é difícil, mas eu acho que a gente tem que pensar que a gente não pode levar isso pra gente, senão a gente não vai conseguir cuidar dos demais também. Se a gente não estiver bem, a gente tem outros pacientes que depois a gente não vai conseguir cuidar dos demais. Então, é aquilo que o Ivar falou. Às vezes a gente sai de uma notícia ruim de um paciente, mas a gente tem que ir para o outro. E a gente não pode ir abalado do outro paciente, porque às vezes o do outro é uma notícia boa, ou o do outro acabou de chegar na UTI, ou em outro setor, e aí a gente não pode receber ele de uma forma abalada. A gente tem que estar bem para o próximo, né? Que vai estar lá. Então, a gente tem que se blindar de certa forma para a gente não levar Quando isso tiver a oportunidade dentro da de gente, exatamente, servir, de cuidar. E levar com a gente que a gente sempre faz o nosso melhor, sempre oferece o melhor cuidado que a gente pôde fazer por aquele paciente e que tudo tem seu ciclo, né? E que um dia o ciclo de todo mundo chega ao fim. E é isso, eu acho que a gente tem que estar sempre Pronto, preparado, né? Exatamente. Preparado. Até porque vocês também vão cuidar muitas do vezes próximo, falar com a família também, né? E a família... A gente, inclusive, fez, né? Uma homenagem na UTI de uma senhora. Ela acabou falecendo, mas a família fez questão de voltar na UTI para agradecer o cuidado que essa senhora teve enquanto esteve na UTI, né? Que fez toda a diferença. Então, isso que é que você disse, né? Enquanto eu estou tendo a oportunidade de cuidar, eu vou cuidar da melhor maneira possível, né? Mas lidar com isso, também você que tem tanta experiência, é uma experiência, né? Sim. Eu acho que desde o início até agora, você sabe lidar de forma diferente, né? A gente, assim, eu percebo que bastante profissionais, sempre a gente ouve da enfermagem assim, nossa, cai naquela rotina, né? E aí a gente vai se tornando frio, né? Às vezes a gente ouve essa fala. Mas eu acho que comigo, eu posso falar assim, que eu nunca, assim, sabe, aquilo que eu aprendi na faculdade, a parte técnica, fazer o melhor, o princípio que a minha mãe, eu acho que, assim,
Eu acho que o princípio que a gente recebe da nossa família, eu acho que ele pesa muito, sabe? Então, assim, tem coisas que eu nunca perdi. Eu sempre trabalhei tentando, né, prestar um serviço melhor, não perder esse amor pelo paciente, entendeu? E aí, ter aquela reciprocidade que é você colocar no lugar do paciente e aí sentir o que ele está sentindo e aí você prestar o seu trabalho, sabe? Eu acho que isso, quando você, se fosse eu que estivesse aqui, como eu gostaria de ser tratado? Então, acho que essa pergunta o profissional da enfermagem tem sempre que fazer. Que maravilhoso entendeu? isso que você falou, né? E se fosse eu, né? Como é que eu gostaria de ser tratado? Isso para todas as profissões, né? Sim. E se fosse eu, né? Como é que eu gostaria de estar recebendo esse serviço, né? Esse cuidado. Isso faz toda a diferença, né? Faz. Pra gente. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, acordar e fazer aquele resgate, né? E aí, a hora que você, né, vai atender o paciente, lógico que a gente tem que esquecer, porque todos os profissionais de enfermagem têm os seus problemas pessoais. Sim. Mas aí, a hora que a gente entra no hospital, a gente deixa lá fora, e aí a gente vai tratar doente, a gente vai tratar do doente sabendo que ele está doente, e muitas vezes, né, eu acho que vocês podem confirmar isso, o paciente ele recebe uma notícia, então da notícia que ele recebe que ele está doente, ele responde de várias maneiras, às vezes agressivo, ou às vezes ele chora, ou às vezes ele pede, né, às vezes cala, um consolo. Então, assim, às vezes o profissional tem que saber que o paciente ele está numa posição diferente dele, que ele está doente. Então, às vezes, muitos, né, que a gente vai prestar o atendimento, ele vem, né, às vezes estão com aquela grosseria, às vezes xingam a gente, mas a gente tem que ter esse termômetro de saber que ele está doente e aquele comportamento dele é momentâneo. E eu já tive essa experiência, sabe? A gente chegou num paciente, o médico falou que ele estava com câncer, ele ficou super nervoso e ele agredia a enfermagem sempre. A enfermagem entrava, ele não conversava, né, xingava. Mas é aquilo que eu disse, era o que ele tinha, né? Quem ele tinha, eram vocês que chegavam ali para o cuidado. Só que assim, com o tempo, a gente ia todo dia e a gente fazia aquele atendimento. Sempre, né, com o rosto sempre sorrindo, com educação. E aí que a gente percebeu? Com o tempo, aí ele foi caindo. Porque eles passam por aquela fase de negação, aceitação da doença, é um processo. E aí eles vão também passando por esse processo, depois eles voltam a falar, desculpa, eu estava num momento difícil. E é compreensível, né? Compreensível. E lembrar sempre, né, que o paciente não escolheu estar lá, né? Sim. Exatamente. A gente escolheu estar, o nós paciente escolhemos estar onde a gente está, né? Ele não, ele veio porque ele precisou. Que faz toda a diferença, né? Quando você pensa dessa forma, né? E agora eu queria falar um pouquinho rápido da Covid também, né, gente? Acho que só você que estava de licença, né? Sim, eu adoeci antes da Covid, né? Por uma outra, né? Por outro problema, Mas vocês dois trabalharam. Trabalhamos. E como é que foi? Olha, para mim a história seria meio longa, porque na verdade, quando começou a Covid, né, que saiu as notícias e a gente estava falando, não, assim, a gente foi bem impactado, né? Porque, assim, a gente viu aquele monte de profissionais, né, falecendo, morrendo. E, assim, a minha esposa é enfermeira, eu sou enfermeiro. E aí a gente falei, nossa, vamos fazer todas as prevenções sabendo... Precauções. Precauções, mas sabendo que, em qualquer momento, a gente pode pegar e adoecer. E aí, assim, até eu lembro um dia que eu estava fazendo uma caminhada com a minha esposa, eu falei... Olha, eu tô com medo, porque, assim, a gente vê tantas notícias, né? Eu falei, até cheguei a falar para ela, ó, se caso eu morrer, você pega, você faz isso, aquilo. E aí, deixou avisado ali. Assim, porque realmente, vários amigos nossos, perdemos médicos, perdemos enfermeiros, e aí, assim, eu era a linha de frente, eu acabei me contaminando, fiquei internado 10 dias, eu fui atendido no hospital, cheguei com 75% de saturação.
E aí, assim, graças a Deus, eu não achei nenhum médico doido que já quis me entubar já de cara. Porque nessa saturação, geralmente, né, a indicação é intubação. E aí eu fiquei internado 10 dias. E, Precisou assim, de cuidados, precisei olha de lá, tá vendo? A gente inverteu o cuidados. papel. E é interessante, assim, porque até, inclusive, alguns enfermeiros iam lá, prestavam banho, tudo. E aí, assim, eu fiquei com muito medo. Eu cheguei Imagino. num momento da minha vida, assim, nunca tinha passado por isso, mas eu cheguei num momento de Foi um temer marco, pela minha né? vida. Foi um marco, né, para a área da Foi. saúde, né? Eu, assim, achava que eu não ia sair naquele momento, sabe? Porque eu estava numa evolução de 7 a 8 dias, ainda até no 12 dias você tem ainda uma evolução progressiva da doença. Eu, no 9º dia, já estava muito ruim. Então, assim, nossa, foi um momento muito difícil. Imagino. Consegui sair, graças a Deus. Mas, assim, foi uma experiência, assim, para mim, muito traumática. E a Mariana na UTI, né? Sim, na UTI. Foi também, eu acho que a gente não esperava, né? Quando a gente vê, às vezes, no noticiário, tá tão longe, né? E quando chegou, que a gente viu que o Covid estava aqui... Tava tão perto. Tava assustou, tão perto, né? realmente. E quem estava de fora não via o que realmente é tudo, né? Que a gente via dentro do hospital. Então, acho que só quem passou, que estava lá na linha de frente... sabe o que foi Você falou o que fazia Covid. até videochamada, né? Com a Sim, família. antes de entubar os pacientes, a gente fazia videochamada com os familiares. Às vezes, aquela videochamada era as últimas dos familiares, que eles tinham o último contato. Porque depois, no velório dos pacientes, era tudo fechado, ninguém via mais ninguém. Então, quando o paciente recuperava, né? E quando não recuperava, às vezes, aquela última videochamada era aquilo que a família ia guardar daquele paciente. Então, a gente ainda se preocupava em ter essa humanização, ainda de fazer a videochamada, para ele se despedir da família, falar o que ele queria falar antes de entubar, porque depois era o incerto, né? O que seria depois dali. E faz toda a diferença, né? Quando a gente vê esse cuidado diferenciado, essa humanização, essa preocupação. O melhor, se colocar realmente no lugar ali do paciente. Faz toda a diferença, fica marcado. Eu falo como paciente, isso marca a gente, né? Marca esse cuidado. Então, e ajuda, né? A gente a se recuperar e tudo mais. Agora, eu quero saber um pouquinho de história, né? Eu sei que, como eu profissional, eu sempre me pergunto, qual foi a reportagem mais marcante? Eu imagino que para vocês, assim, todos os dias tem histórias diferentes, famílias, familiares, pacientes, são muitas histórias. Mas a gente sempre tem uma que a gente nunca esquece, né? Que às vezes até serve de motivação. Porque tem aquele dia que a gente tá cansado, né? Que a gente, temos que ir com vontade. Queria conhecer um pouquinho uma história de vocês. Só uma, tá, gente? É isso que eu ia falar. É difícil, né? Não sei. Escolher uma. O Ivair, com 28 anos, deve ter muitas histórias. né? Mais de Porque 28 eu, com mil 14, histórias, já né? tenho muitas histórias, imagine ele. Mas compartilha pelo menos uma com a gente. Tem uma que sempre vem à minha memória, né? Eu acho que a gente tem que valorizar muito a nossa família, né? E eu lembro uma situação que a gente deu um atendimento para um rapaz que ele estava trabalhando numa rede elétrica e ele sofreu uma descarga elétrica e ele veio a falecer. E aí o pai dele, nossa, quando ele chegou na emergência, ele se jogou. Ele falou, nossa, meu filho é trabalhador, eu não aceito, tal. Então, assim, foi uma história que me marcou, sabe? E eu, assim, por isso que eu falo, a gente tem que valorizar a nossa família, né? Que são os nossos pais, aqueles que estão todos os dias com a gente. Eu acho que a gente vive um momento hoje que os adolescentes são, né, revoltados e, às vezes, aquela rebeldia, né? Que a gente também passou por isso, tem. Mas eu digo assim, eu deixo uma mensagem, né, para os filhos, para a família, que é o nosso bem maior, né? Então, assim, é uma cena que eu passei, eu vi aquela angústia do pai, e eu posso sentir, assim, a gente nunca... eu já só ouvi comentários, mas quando você perde um filho, a dor é a mesma coisa se estivesse tirando o coração sem anestesia, né? E é tão difícil Então, aquele aquela momento cena que você vai ficou. fazer, né? E a gente, assim, às vezes a gente ali não sabia como atender, né? Porque a gente já tinha prestado atendimento quando ele chegou, o filho. E a gente não conseguiu reverter. E aí aquele pai chegou, falei, nossa, olha só,
como que é, né? Tantas pessoas, né, lutando pela vida, né? Ou, né, pessoas não valorizam a vida, né? Se envolvem com tantas coisas erradas, né? E às vezes uma pessoa trabalhando tá lá e perde a vida, né? E às vezes nós na juventude, às vezes muitos, né, vão para droga, bebida, Se arrisca. né, perde toda a sua saúde. E às vezes quanta gente, às vezes trabalhando, lutando, querendo viver, às vezes a gente vê os pacientes que chegam de câncer lutando ali para ter anos de vida, e às vezes as pessoas não valorizam a vida, não valorizam a família. Então, assim, eu deixo essa parte que eu presenciei. Eu Trouxe acho uma mensagem linda pra gente, Ivaí, né? Dessa valorização da vida, extremamente importante, né? Sim. Sim. E você tem alguma história para compartilhar com a gente? Tem muitas, né? Eu acho que a que mais, assim, marcou, a que mais marca ainda na minha vida e que ainda faz presença na minha vida é de um paciente lá da oncologia, que a gente se apegou demais e se apegou demais com a família. E esse paciente, a gente criou um vínculo tão grande que mesmo nos dias que eu não estava trabalhando, ele me ligava para conversar, para saber da minha vida, para saber como que estava meu filho, para saber se eu estava com algum problema, se eu precisava de alguma coisa. Ele acabou se tornando um pai para mim. Olha. E a família também, né? Então, a irmã dele, inclusive, nós temos amizade até hoje, é uma pessoa sensacional. E ele foi um paciente que me marcou demais. Um paciente que se tornou família mesmo para mim, sabe? E aí, quando ele faleceu, foi muito difícil para mim. A irmã dele ainda tem contato comigo. E quando eu adoeci, ela que me deu suporte. Olha. Ela vinha me visitar, ela ia na minha casa me visitar. Então, ele foi um paciente que me marcou demais. Um vínculo que extrapola, né, as portas do hospital, né? Isso. Nossa, que bonito, que bonito. E lá na UTI, Mariana? A gente tem bastante também histórias. Eu gosto mais de guardar as que os pacientes saem de lá. Eu tenho uma paciente jovem que ficou com a gente um tempo atrás, e ela chegou a ficar entubada, fez traqueostomia e chegou embora para casa. E um tempo atrás, era fim de ano, eu recebi uma mensagem no Instagram. Ela me achou no Instagram e me mandou agradecendo que aquele fim de ano ela estava lá por conta da gente. Agradeceu todo o nosso cuidado. Então, é muito gratificante, né? E, às vezes, a gente vem para o hospital com nossos problemas de casa, mas aí, igual o Iver falou, às vezes a gente até lembra que, às vezes, o nosso é tão pequeno diante do deles, né? A gente até esquece, às vezes, dos nossos problemas e acaba até esquecendo que a gente vai para casa de outra forma, depois que a gente vê os pacientes, né? Que a gente tem o contato com eles aqui. E é muito gratificante, depois receber esse feedback, receber... né, esse carinho que eles ficam pela gente. Eles procuram a gente fora depois, até em rede social, tudo porque eles criam esse vínculo. Essa gratidão, né? Têm. Eu falo que, mesmo que não seja para trabalhar na enfermagem, mas vai ser um voluntário um dia, né? Dentro do hospital, porque muda muito o pensamento sobre vida, sobre família, sobre saúde, né? Sobre a oportunidade que a gente tem de cuidar da saúde, e muitas vezes a gente não cuida, a gente vai deixando para depois, porque acha que com a gente nunca vai acontecer. E, na verdade, quando a gente está ali passeando pelos corredores, conhecendo, adentrando ali os leitos e conhecendo as histórias, é um choque de realidade mesmo, né? E na consciência da gente, para a gente aprender a evoluir. Isso deveria ser matéria escolar. As crianças deveriam presenciar essa coisa do hospital, né? Da saúde. De ver a saúde, né? Valorizar. De valorizar, que eu acho que mudaria muita coisa. Eles vivenciariam um pouquinho do que é o prazer de você ter saúde, de você cuidar da sua saúde. Muito bem, a gente já está chegando no final, mas antes eu queria de uma palavrinha de cada um de vocês, para quem está nos assistindo, que de repente pensa em entrar para a enfermagem ou que está na enfermagem, mas ainda não conseguiu descobrir ou sentir a verdadeira essência do que é a enfermagem. Então, eu vou pedir para que cada um de vocês, vou começar com você, o mais experiente da mesa, para trazer, né, sua câmera aquela ali, fique à vontade, para trazer essa palavra mesmo que seja de incentivo para quem já está, às vezes cansado, às vezes, né, ou para quem está pensando em entrar nesse caminho. Olha, eu acho importante assim, primeiramente,
para você entrar na enfermagem, você precisa gostar de pessoas, né? Isso é o essencial. Porque hoje a gente vê, né, tantas pessoas, nossa, eu quero uma área onde não tenha pessoas. Aí eu acho que já é a primeira avaliação para você já não entrar nessa área, porque é muito relacionamento, é muita entrega, é pessoas que você atende todo dia, é aquelas pessoas que chegam doentes, elas não estão ali felizes porque descobriu um diagnóstico que não é favorável, vem operar, está preocupada. E aí, assim, você precisa entrar ali, fazer um cenário e aí reverter essa situação, trazer segurança, trazer paz, trazer uma palavra de conforto, de amor. Eu acho assim. Então, é lidar com pessoas todos os dias. Então, primeiramente, você tem que gostar de pessoas. É isso que eu oriento, né? Muito boa orientação. Mirelle, vou pedir para você também trazer a sua orientação agora. Eu vou complementar o que o Ivair disse, mas o principal é você amar o próximo, né? Você se entregar pelo próximo. Muitas vezes a gente fala, mas eu vou esquecer tudo o que eu sinto, vou deixar de lado o que eu sinto para fazer isso. Nem sempre, mas é você fazer um ciclo com o que você sente e com o que o paciente sente, com tudo que ele precisa. Então, você se entregar para o próximo. Eu acho que se você não pensa dessa forma, eu acho que a enfermagem está longe disso. Então, tenha sempre essa visão. O que eu posso fazer pelo próximo? Todos os dias, incansavelmente. Então, isso é o primordial. E a Mariana, né? Sim. Então, para complementar o que eles falaram, né? Eu acho que para a gente fazer a enfermagem é a arte do cuidado. E a enfermagem, a gente tem que sempre ser empático, se colocar no lugar do próximo, levar o nosso valor, o valor que a gente tem de casa, o valor dos nossos pais, o valor da ética, da moral. Sempre lembrar que a gente está com um ser humano ali e lembrar que esse ser humano tem uma família, que a família está esperando esse ser humano em casa, que a pessoa está ali e às vezes ele não quer estar, mas a gente está por escolha. Então, a gente tem que dar o nosso melhor e fazer o por merecer. o nosso, é um privilégio também a gente estar ali. Então, a gente tem que merecer estar ali com o paciente, a gente tem que cuidar dele. Porque, no final, eu acho que a gente leva uma gratidão e um aprendizado pro resto da nossa vida. Isso aí. Se sente escolhida também, né? Sim. Por estar nessa missão, por ter sido confiada essa missão Sim. a você. Muito bom, gente. Eu quero parabenizá-los, né? Não só vocês, mas toda a equipe, todos os enfermeiros, né? É a Semana da Enfermagem. Que vocês continuem sendo exemplo, inspiração, né? Com a forma com que vocês trabalham, que eu tenho certeza que às vezes no dia a dia a gente se esquece de que a gente está inspirando pessoas ali, né? De repente um paciente que pode virar um enfermeiro, uma enfermeira, sim, de repente, por ser inspirado por vocês, não tenho dúvida de que vocês, né, com o que vocês falaram, trouxeram aqui, vocês já devem inspirar muitas pessoas e que vocês continuem levando, né, alegria e esperança para tantos e tantos pacientes, viu? Sucesso para vocês. Obrigada. Um abraço do HFC Obrigada. Saúde, né, para todos da equipe de enfermagem, para todos os enfermeiros. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada pela participação aqui com a gente. E quando quiserem, pode voltar a contar histórias pra gente. Tá certo? Obrigada, viu? Obrigada. E olha, obrigada a você que nos acompanhou. Um abraço a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, a todos que se dedicam, né, a cuidar de pessoas, né, nessa Semana da Enfermagem. O nosso muito obrigada. E para você que quiser acompanhar outros episódios do HFC Cast, acompanha no canal do YouTube, no HFC Saúde e também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, gente!